Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, o novo de Deus vindo em forma de bênçãos, de oportunidade, de alegria, de boas notícias. Oramos para que o novo de Deus nos traga novas ideias, novos projetos, novos sonhos, novos lugares. Oramos para que a mão do Senhor se estenda sobre nós e que o Senhor libere favor sobre as nossas vidas e que as bênçãos do Senhor venham encher a nossa casa. Guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, nos livra, Pai, do mal, nos livra da maldade, nos livra da inveja. Cancelamos agora toda obra invocada contra essa pessoa, toda a maldade, tudo aquilo que é trama, tudo aquilo, Senhor, que faz com que pessoas sentem ao redor de uma mesa para difamar, para mentir, para inventar contra essa pessoa. Está por terra agora toda a intenção e toda a arma forjada do inimigo, no nome de Jesus Cristo. Senhor, vem e fortalece a vida dos teus filhos e filhas. Oro também por todo aquele que está com uma depressão, para que a depressão, a angústia, a ansiedade, o aperto no peito, a dor na alma, renda-se ao poder de Jesus Cristo e ao poder consolador do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo na nossa casa. Te pedimos que o Senhor nos toque, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Estamos firmes no propósito, orando pelo novo de Deus, crendo que aquele que clama certamente tem respostas do alto. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus, porque nós não estamos apenas nos reunindo aqui, nós estamos realmente sendo tocados pela presença de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Escute esse testemunho antes de eu começar a liberar uma palavra sobre a tua vida. A Maiara, ela mandou o seguinte testemunho: a paz. Eu fiz um propósito em outubro de 3 pedidos: saúde, um emprego na minha área e um filho. E pela bondade de Deus consegui. Estávamos há mais de 1 ano tentando engravidar e hoje já estou com 10 semanas. Vem aí o João Pedro, para a glória de Deus. Maiara, Deus é fiel. Eu já ouvi vários testemunhos, na verdade já passou de centena de testemunhos de mulheres que não conseguiram engravidar, que entraram nos propósitos, nas orações, e Jesus Cristo operou. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus. E sempre, no final de cada oração, eu apresento cada pedido a Deus e eu sempre peço um milagre da parte do Senhor. Por isso convido você, fica até o fim dessa oração. Deus vai falar contigo e depois você vai fazer seu pedido diante dele. Amém? Eu gostaria que você já deixasse sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção na sua vida. Nós vamos orar por você. E se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Manda aí para os teus amigos, para as pessoas próximas de você. Vai ser uma bênção na tua vida. Deus me deu uma palavra em Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante, que diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança,
porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele não se achava capacitado para o projeto, o desenho de Deus. Infelizmente, sempre que Deus nos chama, nós vamos sentir que não estamos capacitados para aquilo que Deus está preparando para nós. Você acha, não, isso é impossível de acontecer. Deus tem uma fila de pessoas melhores do que eu, mais preparadas, que sabem falar melhor, que sabem as coisas de um jeito mais incrível, mais maravilhoso do que eu. E Deus nos surpreende, fazendo com que nos rendamos a Ele, a sua vontade, a sua presença, e nos leva a fazer coisas que nunca imaginaríamos que poderíamos. Porque é Ele que capacita. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus dá o projeto, Deus vai capacitar. Quando Deus dá a direção, Ele vai trazer o suprimento. Isso é uma das marcas de que Deus chamou você para algo. Se você sente que está sendo capacitado por Deus e quando começa a fazer as coisas para Deus, sabe, você conta com o agir sobrenatural dele em seu favor. E uma das coisas que eu sempre vi na minha trajetória foi a mão de Deus na minha vida. Em situações que se não fosse a mão de Deus, não aconteceria. Se não fosse a mão de Deus, com certeza eu teria me frustrado, eu teria envergonhado o nome de Jesus e eu teria também parado. Então a mão de Deus eu sempre vi na minha trajetória. Toda pessoa que é chamada por Deus vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver Deus te guardando de uma forma sobrenatural. Você vai ver Deus te capacitando, Deus abrindo portas que você não pediu. Porque há pessoas que estão sempre correndo atrás das coisas. E há outras que vão, sabe, caminhando e à medida que elas caminham, as portas vão se abrindo. Isso acontece comigo. À medida que eu caminho, as coisas vão acontecendo. Você sabe que eu nunca busquei entrar na televisão porque eu sabia que os valores eram altos. Então eu nunca busquei saber de valores, eu nunca busquei saber como que se entra lá dentro. Mas Deus foi abrindo as portas para mim. Deus foi me colocando diante de certas pessoas. Deus foi conectando. Eu consegui negociações incríveis para poder fazer programa de televisão em rede nacional. Então eu quero dizer isso para você. Você vai ver a mão de Deus no seu caminho, sem forçar. Existe um segredo para que essas grandes portas se abram. Na verdade, eu poderia aqui listar 3 segredos. Aceitar o chamado de Deus é o primeiro segredo, porque há pessoas que passam a vida inteira correndo do chamado. Há pessoas que são como Jonas, eles fogem do chamado, fogem do que Deus tem para eles. E isso acontece muito. A pessoa não quer largar a vida dela, a independência dela. E aceitar o chamado é ser dependente. Aceitar o chamado é confiar em Deus todos os dias. É esperar pelo Senhor para que as coisas deem certo. Não é na sua própria força. Você não vai ganhar a guerra assim. É confiando no Senhor, é dependendo do Senhor. Depois de você aceitar o chamado, eu diria que a segunda coisa é você ter uma consistência na sua fé, uma consistência na sua rendição. Porque as pessoas não imaginam o quanto é necessário para você cumprir o chamado, você ter consistência. Você sabe que faça chuva, faça sol. Seja domingo, seja segunda. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Só não vou poder cumprir o meu chamado quando Deus não permitir.
mas sempre que está disponível para mim cumprir o meu chamado, eu estou cumprindo o meu chamado com alegria, estando animado ou não estando animado, com tudo indo ao meu favor ou tudo vindo contra mim, eu estou lá. E as pessoas, elas não mantêm uma consistência. Elas são muito variáveis, instáveis diante das adversidades. Então, o dia que elas não estiverem bem emocionalmente, elas não cumprem o chamado delas. O dia que elas não estiverem bem emocionalmente, elas se travam literalmente e acabam até mesmo dizendo a Deus que não querem mais continuar com aquilo. Consistência é chave para você viver o que Deus tem para a sua vida. Consistência. As pessoas ficam impressionadas. Ontem eu tive uma reunião com algumas pessoas e quando elas me perguntaram da minha rotina, eu expliquei a minha rotina para eles e eles perguntaram: como que você consegue? Eu disse: é uma graça de Deus, eu aprendi a me organizar, eu aprendi a ter uma agenda, eu aprendi a fazer as coisas no time certo e assim tem sido a minha vida. Eu tenho procurado fazer as coisas no tempo de Deus, no tempo certo. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, se você realmente quer viver o que Deus tem para você, tem que ter consistência. Então, chamado, consistência. E a terceira coisa, que para mim é uma das mais importantes, temer a Deus. Temer a Deus envolve tantas coisas. Envolve você se apartar do mal, envolve você ter presença na presença de Deus. Porque às vezes a gente ora já com um tempo cronometrado para sair da presença de Deus. Não, você tem que ter presença, você tem que ter intimidade com Deus, se você quer realmente viver os planos do Senhor. Então, o temor a Deus é colocar a vontade dele acima da sua. É você não mentir, não porque não é só errado, mas não mentir porque você não quer entristecer a Deus. Você teme a Deus, você sabe que Deus está na sua vida e que Ele está presente ali diante de você quando você está, seja para fazer uma mentira, seja para fazer uma coisa que vai contra os seus princípios, os princípios que Deus estabeleceu na sua vida. É que nem eu falei na oração da manhã sobre o princípio da concordância. Quando você teme a Deus, você sempre busca a concordância de Deus na tua vida, para você não errar, para você não tomar decisões, sabe, que possam ir contra a vontade de Deus. Sabe, hoje eu sou muito ciente de que existe uma vontade acima da minha. Eu sou muito ciente hoje de que Deus tem seus próprios planos e que quem tem que se alinhar aos planos de Deus sou eu. E eu não faço isso por obrigação, eu faço isso espontaneamente, porque acredito que Ele sabe melhor das coisas do que eu. É que a gente quer ter muito controle nas mãos. O homem é assim, o ser humano é assim, quer ter muito controle nas mãos das coisas. Gente, não é assim. Quando você teme a Deus, você entrega o controle para Ele. Você deixa Ele guiar você. Você deixa Ele lhe dirigir. Você deixa Deus guiar a tua vida, Deus dirigir os teus passos, Deus conduzir o teu coração. E essa deve ser, sabe, a nossa meta diária. Acordar para agradar a Deus, acordar para seguir as instruções de Deus. Se você está aí me ouvindo e a sua vida tem sido uma vida de tanta sequência, sabe, de altos e baixos, você não quer mais viver assim, você não quer mais viver de altos e baixos, você não quer viver a sua vida desse jeito. Você quer viver uma vida rendida a Deus, você quer viver uma vida entregue ao Senhor, você quer viver uma vida que Deus tem para a sua vida, então você precisa se aproximar dEle. Você precisa aceitar o chamado de Deus. O chamado de Deus, as pessoas pensam que o chamado de Deus é só para estar num púlpito, pregando a palavra. Não, o chamado de Deus é você aceitar o plano que Ele tem para a tua vida.
certo? Às vezes o chamado de Deus para a tua vida é permanecer onde você está, ali cuidando do teu negócio, cuidando da tua família, cuidando dos teus, certo? Praticando boas obras. Às vezes o chamado de Deus é esse para a sua vida. Por isso que você tem que conhecer o que Deus tem para a sua vida, assim como Jeremias. O Senhor disse, eu te constituí como profeta, desde o ventre. Então, esse caso é um chamado diferente, mas todos nós temos um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Pare de viver de altos e baixos. Se aproxime de Deus o suficiente a ponto de você conhecer o que Deus está pedindo para você na sua vida. E a sua vida não será mais a mesma. Eu deixo essa palavra e essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha contribuído para você, para o teu crescimento espiritual. Ela possa ser um auxílio para você e você possa viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra e eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, onde toda semana nós temos direções proféticas. Toda semana temos direções proféticas, toda semana temos procurado liberar instruções que vão levar pessoas a um grande avanço e crescimento, podcast exclusivo, sabe? E-books exclusivos, tudo dentro da academia aqui no Global. E segunda-feira, nós vamos ter o lançamento da nossa Escola de Profetas Estados Unidos e Escola de Profetas Itália, certo? Então, segunda-feira, às 6 horas da manhã, quero passar algumas informações aqui para vocês. Nós vamos ter o lançamento das nossas escolas do exterior. Então, Escola de Profetas Estados Unidos e Escola de Profetas Itália. Segunda-feira eu dou mais informações. Também quero lhe convidar para domingo agora, domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um grande culto, um culto de adoração. E você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, em específico, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Nós estamos falando sobre altar de adoração. E está sendo incrível. E nós vamos fazer algo especial nesse domingo. Preste atenção. Antes do culto começar, nós vamos fazer uma oração especial por todo aquele que está doente. Nós vamos ungir todos os doentes e vamos fazer uma oração por eles. Certo? Então, nesse domingo, antes do culto começar, o culto começa às 9 horas, certo? Quando for 15 para as 9, nós vamos fazer uma oração presencialmente, tá? Presencialmente, eu vou começar a transmitir 9h30 pelo meu canal, mas presencialmente nós vamos orar por todos os doentes. Nós vamos orar por todos os doentes, vamos ungí-los com óleo. Eu vou fazer essa oração por eles. E eu convido você, se tem alguém doente na sua casa, se você sofre de um problema de saúde já há muito tempo, eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Amém? Ele cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Ele tem o poder de render essa doença, de render essa dor que você sente. Ele tem o poder. Então anota o endereço aí. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Salmos 91, já compartilhou? Não compartilhou ainda? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar, com certeza. Amém? Então compartilhe aí com 7 pessoas, em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, deixa a tua curtida aqui também para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E agora no final de semana, eu quero saber quantos vão ficar firmes na oração aqui comigo. Às 6 da manhã, às 18 horas. Né? Sábado e domingo, geralmente as pessoas dormem até mais tarde, vão viajar, vão pescar. Mas você pode fazer tudo isso, mas não esquece da oração às 6 da manhã. 6 da manhã e 18 horas. Domingo nós vamos encerrar esse propósito novo de Deus, para que segunda-feira a gente comece um novo propósito. Ok? Muito bem. Salmos 91,
E você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global, é só ir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br ou é só vir aqui no link da descrição. Aqui na descrição do meu vídeo tem um link, você clica aí e se torna aluno da Academia Kingdom Global. Amém? Deus abençoe cada aluno meu que está aí junto conosco, ao vivo, com a graça de Deus. Amém? E também você honra meu ministério que tem ensinado tua vida, tem te abençoado. Amém? Então é uma forma também de você nos honrar. E fica à vontade, se você quiser crescer espiritualmente, existe um caminho de crescimento. E esse caminho eu quero te ajudar, certo? Tem coisas que podem mudar na tua vida. E uma delas é o conhecimento. Por isso eu convido você a se tornar aluno da nossa academia. É uma escola online internacional, né? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Eu vou orar pelos pedidos agora, ok? Colocou aqui tua necessidade, tua dor, teus sonhos? Colocou aqui? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, eu oro para que o novo de Deus seja liberado sobre cada vida que está orando aqui junto conosco. Estamos firmes nesse propósito, acreditando a Deus que o Senhor está nos ouvindo, acreditando que o poder de Deus, o agir do Espírito Santo, está aqui trabalhando em nosso favor, em favor da nossa casa e também de coisas que nós não temos a mínima noção, mas o Senhor está lá trabalhando. Cremos, ó Deus, no teu chamado para a nossa vida. Cremos, ó Deus, que tu estás chamando muitas pessoas para mais perto de ti. Há um chamado. E eu oro para que o Senhor revele o chamado de cada pessoa que está aqui nessa oração. Eu apresento diante de Deus agora cada pedido de oração, cada necessidade, o clamor, a oração, a lágrima, o levantar de mãos de cada homem, mulher, jovem e criança que está orando agora. E a minha oração é para que haja um milagre sobre a vida de cada um deles. Libera milagres, Pai. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Também oro por todo aquele que está doente, que seja curado agora. Que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de problema nos rins, no fígado, no pâncreas. Eu declaro saúde agora. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo te cura, Ele tem o poder de curar. Em nome de Jesus, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Que essa mulher que deseja engravidar, Senhor meu Deus, coloca a tua mão sobre o útero, os ovários, as trompas. Em nome de Jesus eu declaro saúde no ventre dessa mulher. Eu declaro saúde na vida do marido dela. Que as tuas bênçãos sejam liberadas sobre essa casa. Oramos também, Pai, por intervenção nas finanças. Pessoas que têm desafios financeiros, estão com problemas financeiros, estão com dívidas. Pessoas, Pai, que têm responsabilidades com outras pessoas, com outras famílias e que podem estar passando por um momento de crise,
por um deserto. Eu oro, Pai, declarando a provisão sobrenatural do Senhor. Oro para que o Senhor dê ideias, oro para que o Senhor dê estratégias, oro para que o Senhor mande oportunidades, recursos para a vida dessa pessoa. Também oro, Senhor, pelo crescimento espiritual de cada pessoa, para que haja salvação dentro dessa casa, para que o marido conheça Jesus, tenha uma experiência com Jesus, os filhos tenham uma experiência com Jesus. Senhor, libera sonhos proféticos, visões proféticas, ativa, Pai, dons, ativa chamados, no nome de Jesus eu te peço. Toque-os com o teu poder, Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração e palavras proféticas que foram liberadas? Então compartilhe agora com 7 pessoas. Pega o link, compartilha, você que tem rede social, pega o link, compartilha na tua rede social, faz um vídeo, tá? E compartilha o link. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua família. Até mais. Deus abençoe a todos. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Que a paz de Deus entre na vida dessa pessoa. Oramos por uma plenitude e tudo aquilo que se quebrou, que seja restaurado. Jesus Cristo é restaurador. Eu quero declarar no nome de Jesus que aquilo que não deveria ter saído da vida dessa pessoa vai voltar. Em nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra no mundo espiritual, restauração, restituição, porque cremos no poder do nosso Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Eu lembrei nessa oração que quando Davi chegou em Ziclag, junto com o seu exército de valentes, e eles chegaram e a cidade havia sido roubada, a cidade havia sido atacada, suas mulheres, suas crianças, seus bens, todos haviam sido levados. Então Davi consulta o Senhor. O que ele deveria fazer naquela situação? Os homens estavam falando em matá-lo e o Senhor disse para ele ir atrás daquele exército, porque ele iria recuperar, iria alcançá-los. O nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que traz recuperações à nossa vida. Ainda que o diabo tenha levado coisas da tua vida, ou da tua casa, dos teus negócios, se você consultar a Deus, se você buscar a presença do Senhor na sua vida, Ele pode restaurar e restituir. Há coisas que podem ser recuperadas debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma direção. Foi isso que aconteceu na noite da confirmação que nós tivemos ontem, onde Deus me deu palavras nesse sentido, que coisas que haviam se retirado iriam voltar para a vida de pessoas. Eu quero dizer para você que está aí, se você crer no poder restaurador do nosso Deus, coisas que você perdeu e já não estão mais na sua vida, e se você receber uma palavra de Deus, uma confirmação de Deus, isso pode voltar para a sua vida, porque Deus tem esse poder. Coloque a sua fé nele, porque Jesus Cristo tem esse poder de restaurar aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado de você de forma injusta. Fica com essa palavra no seu coração. Eu quero lhe dar alguns conselhos que estão na palavra de Deus que vão te ajudar. O primeiro conselho está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. Olha o que a Bíblia registra. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O caminho para o destino começa quando a zona de conforto acaba. O Senhor disse para Abrão: sai da tua terra. Se nós queremos entrar no destino que Deus tem para a nossa vida, temos que sair da zona de conforto. O Senhor tirou Abrão da zona de conforto. O Senhor pode tirar você de uma zona de conforto. Talvez você já esteja pensando em parar, em se aposentar, ou está desanimado, está confortável onde você está. Mas o que Deus está dizendo para você? Porque se nós queremos viver o nosso destino profético,
propósito que Deus tem na nossa vida, nós temos que sair daquilo que é fácil, daquilo que nos acomodamos. É muito fácil você se acomodar na vida. É muito fácil você dizer, eu estou cansado, eu vou parar. É muito fácil você, debaixo de pressões, de perseguições, você querer se manter num lugar, sabe, seguro, um lugar sem muitos riscos. Mas talvez essa não seja a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. Se Deus tem mais para você, marche. Se o Senhor está mostrando algo grande para você, marche. Se Deus está apontando uma porta de promoção, marche. Ainda que isso tenha que mexer na sua zona de conforto. Ainda que você venha ter que se esforçar um pouco mais, resistir um pouco mais, ter vitórias que você não teve ainda e que vai exigir de você muito da sua disciplina, muito do seu suor, transpiração. Mas se Deus está mostrando para você que esse é o tempo de você romper, saia da sua zona de conforto. Agora, só saia da sua zona de conforto por uma direção de Deus muito clara dentro de você. Ainda que você não ouça a voz audível de Deus, se dentro de você o Espírito Santo está impelindo você, então vá, porque Deus vai te honrar, vai te abençoar e você vai ter sucesso na sua jornada, na sua caminhada. O segundo conselho que eu quero deixar para você está lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cuidado com as crenças que você tem alimentado, porque existem certas crenças que são limitantes e existem certas coisas que a gente acredita que não é o que Deus ele pensa a nosso respeito e muito menos que Deus quer que você acredite. Há pessoas que tiveram um passado de sofrimento, de dor, e elas acreditam nisso a vida inteira. Ou seja, aquela crença que são sofredores, que é karma, que vieram para cá para viver na escassez, para viver na dificuldade, que tudo é muito difícil. É essa crença que você tem alimentado? Nós precisamos, sabe, nos afastar de certas crenças que estão nos impedindo de avançar. Tem pessoas que transferiram mentalidades para você e você passou a crer naquilo. Porque a pessoa estava sempre confessando a dificuldade, sempre confessando o problema, sempre falando de sofrimento, sempre falando de dor. Daqui a pouco você fez da sua vida essa crença. Você acabou acreditando nisso, que você nunca iria conquistar, que você nunca iria chegar lá, que Deus não tem grandes coisas para você, que a sua vida é só dor, que a sua vida é só dificuldade. Essas crenças que você tem alimentado, até de acordo com essas mesas que você frequenta, desse ciclo de relacionamento, daquilo que você lê, daquilo que você estuda, que está jogando você para baixo, que está impedindo você de crescer. Então, cuidado com as crenças que você tem alimentado. O que Deus pensa a seu respeito? A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não, porque a minha geração é a geração da ansiedade, porque a minha geração é a geração que está mais exposta a informações negativas e diz que é isso que vai acontecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode estar cercado de um monte de coisas, mas em Cristo você vai ter força para vencer qualquer dificuldade. Então, qual é a crença que você tem alimentado? Tem certas coisas que você não tem que acreditar. Você tem que acreditar na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz para você. Existem certas pessoas que o que elas apregoam é a dor e o sofrimento, e você passa a acreditar, sabe, que essa é a vida que Deus tem para você. Não. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância.
Esse é o propósito de Deus para a tua vida. E o terceiro conselho que eu quero deixar para você está lá em Gênesis capítulo 3, do verso 11 ao 13. O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Quando Deus confrontou Adão, Adão jogou a culpa para Eva. E quando Deus confrontou Eva, ela jogou a culpa na serpente. Pare de culpar os outros, mesmo que eles tenham culpa. Assuma a sua responsabilidade. Isso se chama o princípio da autorresponsabilidade. Até quando nós vamos culpar os outros pelas nossas escolhas erradas, pelas decisões que nós temos decidido? É você quem decidiu se endividar. É você que decidiu não montar um negócio que Deus colocou no teu coração, na tua mente. É nós que decidimos trair, é nós que decidimos mentir, é nós que decidimos não arriscar. Então, eu posso colocar a culpa em todo mundo. A culpa é do chefe, a culpa é do governo, a culpa é do pastor, a culpa é, seja lá de quem for, que cruzou o meu caminho e, apertou o meu pé, pisou em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. E qual que é a sua culpa em tudo isso? Você não tem culpa em nada? Foi isso que Adão disse. A culpa de eu ter comida é da mulher. Ele não disse a culpa é minha. E a mulher a mesma coisa. A mulher disse, a culpa é da serpente. Mas a decisão foi dela de comer. O diabo tentou. Mas o homem caiu na armadilha. Nós precisamos olhar mais para nós. É por isso que as pessoas atacam as outras. É por isso que existe tanta inveja, é por isso que existe tanta competição. É por isso que tem gente que tudo que faz, é tentar desmerecer o trabalho dos outros, é tentar atacar os outros. É por isso, é porque elas não são responsáveis por nada. Tudo é culpa dos outros, nada é culpa dela. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Se a nossa vida não está indo para frente, quais as decisões que me levaram a essa vida de dificuldade? Quando você assume a sua responsabilidade e entende, eu errei, mas com a ajuda de Deus, eu vou começar a tomar decisões com sabedoria. Com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ir para o caminho certo, eu não vou desistir como eu desisti da última vez. Quando você assume a sua autorresponsabilidade e você começa a tomar decisões baseadas na direção do Espírito de Deus, a sua vida começa a mudar. Você está se auto-sabotando, colocando a culpa em todos, da sua falência, da dificuldade e da onde você se encontra. A partir do momento que você começar a tomar decisões certas e se autorresponsabilizar pelas suas decisões, então a sua vida vai começar a mudar. É por isso que Deus deixou registrado na palavra o que aconteceu com o primeiro homem com a primeira mulher. Esse foi um dos pecados mais graves do homem. Não foi só ter comido fruto, não foi só ter desobedecido a Deus, foi não ter assumido a responsabilidade do seu erro. É isso que está travando a tua vida, é isso que está te excluindo de um destino extraordinário de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi vida, essa palavra te ajudou, amém? E agora, antes de declarar o Salmos 91, eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários, vou mudar de vida. Escreve aí, vou mudar de vida. E você que me acompanha pela televisão, vá lá no meu canal do YouTube, escreve lá Vinícius Iracete, começa a nos seguir nas orações às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai mudar a sua vida a partir do momento que você decidir, que você encarar os seus erros e decidir confiar na direção de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você, o testemunho da Cíntia. E ela escreveu assim: olá, devido a um tumor eu precisei fazer uma cirurgia há 10 anos e retirar junto com ele o ovário direito. Depois foi descoberto um novo tumor
que também precisou ser retirado, junto com metade do meu ovário esquerdo. Tempos depois descobri 3 tumores nessa metade de ovário, mas ainda assim eu tinha o sonho de ser mãe novamente, mesmo após o médico afirmar que seria muito difícil. Fiz todos os propósitos, pedi muito ao Senhor em oração e para a glória de Deus estou gerando o meu segundo milagre. Com apenas metade de um ovário e ainda com 3 tumores, Deus fez acontecer. Era improvável para a medicina, mas o médico dos médicos é o nosso Senhor. A Deus toda a honra, glória e louvor. Que testemunho lindo, Cíntia. Jesus Cristo seja glorificado. Olha você aí, que talvez também não consegue engravidar, ou que está numa situação difícil. Olha para o testemunho da Cíntia. Olha o que Deus está fazendo na vida dela. Olha o milagre que Deus fez na vida dela. Esse milagre também pode acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Basta você colocar a sua fé em Jesus. E eu tenho um grande anúncio para dar. Nós teremos um grande evento chamado Passando o Manto, que será a semana que vem agora. 3 dias incríveis, onde nós estaremos ministrando a unção de Deus, falar sobre a unção, estaremos falando sobre Elias, Eliseu, os princípios que Eliseu seguiu e que fez ele herdar uma unção. Eu quero convidar você a participar de 3 dias de ministração, onde a sua vida vai ser impactada. Esse evento acontecerá dentro da Academia Kingdom Global. E se você ainda não é nosso aluno na Academia Kingdom Global, torne-se nosso aluno e participe não só desse evento, mas de todos os outros ainda que virão. Eu convido você a se tornar nosso aluno e participar desse grande evento chamado Passando o Manto, que nós teremos na semana que vem. Amém? É só você acessar meu site agora, www.vinicius7.com.br, e ali fazer a sua inscrição para a Academia Kingdom Global. Também domingo agora, às 18 horas, nós teremos a Noite da Confirmação, que acontecerá na minha sede, aqui na Barra Funda, em São Paulo, às 18 horas. O endereço você pode pegar ali no meu site. Você será muito bem-vindo. Uma parte dos lugares está reservado para quem é nosso aluno da Academia Kingdom Global. E o restante dos lugares é para o público em geral. Por ordem de chegada, certo? Será as vagas. Eu convido você a estar junto conosco. Salmos 91. Enquanto eu declaro Salmos 91, compartilha com o máximo de pessoas que você puder a poder na oração. Olha esses testemunhos que nós estamos recebendo aqui. O nome de Jesus é glorificado. Então, eu convido você, em nome de Jesus, a compartilhar com o máximo de pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Seja firme na oração. Quer ver milagres? Seja firme na oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Eu oro agora para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque com teu poder, Pai. Eu uso a autoridade agora também de Jesus Cristo para desfazer completamente toda obra do mal, toda obra das trevas, toda invocação,
com o nome dessa pessoa, com a família dela, está por terra agora no nome de Jesus Cristo. Cancelo toda obra de inveja, toda palavra de maldição, todo laço e armadilha do inferno contra a vida dessa pessoa seja desfeito agora. Toda pessoa que está amarrada por vícios, amarrada em pecados, amarrada em situações erradas, Senhor, que as amarras espirituais sejam cortadas agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora a tristeza, que toda opressão e peso nesse ambiente saia no nome de Jesus Cristo e que entre a presença de Jesus Cristo agora. Que a luz de Jesus Cristo entre nos quartos, que a luz de Jesus Cristo entre nessa casa, que a luz de Jesus Cristo entre nesse escritório, que a luz de Jesus Cristo entre dentro desse carro, que todo tipo de opressão na vida dessa pessoa, na mente dela, tudo aquilo, Senhor, que está torcendo os pensamentos dela, tudo aquilo que está trazendo revolta, tudo aquilo que está trazendo indignação, tudo aquilo que está trazendo aperto, eu oro em nome de Jesus para que caia por terra e que saia da vida dela e que ela receba o alívio de Jesus Cristo, que é a unção de Deus que despedaça o jugo, venha sobre ele agora e que os jugos sejam quebrados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que grandes portas se abram, para que recursos venham, para que haja liberações de Deus, para que o dinheiro chegue na mão dessa pessoa, o contrato chegue na mão dela. Também oro em nome de Jesus Cristo, para que haja salvação dentro dessa casa, para que haja um avivamento dentro deste lar e para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.